Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos, amém? Eu quero agradecer, por intermédio, Deus usou o pastor essa oportunidade, de trazer mensagem. Surpreso, na verdade, ver com a minha esposa. Eu achei que era do trabalho, quando eu vi uma coisa. Ela explicou o motivo, mensagem, surpreso. O coração é grato por ela. Logo no dia, carinhosa. Ó, sabem, estou sobre carinhoso, sempre, né? Eu fiquei muito feliz. Ah, verdade, né, incentivando. Fico muito feliz com isso. Uma vez eu agradeço a essa igreja, isso quando nós fomos apresentados, minha esposa e meu filho, e agradeço nós, mais uma vez, gratidão da igreja ter nos abraçado. É difícil você chegar numa cidade que você não conhece ninguém, você não tem um amigo, você não... se você precisar de um socorro, tem para quem ligar. Então, realmente, temos vocês como amigos, como pessoas que nós podemos contar. É uma cidade muito grande. Quero aproveitar aqui, não tem nada a ver com a mensagem, dar um gancho com essa parte do dízimo, da oferta que o pastor Eli falou, e o Senhor, certa vez, me deu uma puxada de orelha, não tem muito tempo. Certa vez o meu coração tinha puxado para o dízimo. Nós temos que deixar bem claro, né? Ser bem transparente dos nossos acertos, mas também dos nossos erros. E às vezes tem pessoas que também passam pelas mesmas dificuldades. Certa vez eu parei de dizimar, o coração ficou duro, preocupado se ia faltar. Aí o Senhor, o coração se egoísta, para você ser egoísta. O Senhor, Ele nos faz. Quer provar uma pessoa, é você dar uma caixa de bombom. Dá uma caixa de bombom para a pessoa. A pessoa, ela rasga aquela caixa, pega os melhores, e aqueles que sobram, aí chega para a família, né? Fala, bom, você já pegou todos, já pegou os melhores. Mas quando passa o tempo, já viu que quando a gente fica mais maduro, chega um ponto que você compra a caixa de bombom, você oferece, você dá para sua família, e às vezes você não come. Chega um momento que você nega, fala, não, quero que você fique satisfeito, eu quero que minha esposa fique satisfeita, eu quero que meu filho fique satisfeito. Então, essa questão do dízimo realmente foca no nosso coração e a gente entende que é para a gente deixar de ser infantil, deixar de ser egoísta, para realmente, né, devolver, compartilhar. É um alívio muito, um peso muito ação. Não só para pegar um gancho, não tem nada a ver com a mensagem, mas é porque realmente eu levei esse puxão de orelha, é necessário eu levar esse puxão de orelha para ter esse entendimento da verdade e o quão importante é Deus. Realmente, sem mais delongas, nós estamos no ano da restauração. Ano da restauração, culto de fé e milagres. E não poderia ser melhor essa receita, né? Essa mistura de fé e milagres, restauração, nós como produtos da obra de Deus e o Senhor como mestre dessa receita, né? Então tudo vai dar certo. Basta que a gente deixe na mão dele. Então tudo pode dar certo, tudo vai dar certo. Nós cremos que vai dar certo. Para falar sobre essa mensagem, começar a falar dessa mensagem, eu estava assistindo um documentário que me chamou muita atenção. Aprendi, né, que a irmã Sara chamou de Xandão domingo, agora descobri que é seu apelido. Eu estava assistindo um documentário na Netflix sobre um sítio arqueológico em Saqqara, deserto do Egito. E me chamou muita atenção porque aí eu vi que o Senhor começou já a trabalhar na mensagem, hoje, né, que eu consigo perceber isso, desde esse dia que eu assisti o documentário. O documentário fala que menos de 30, mais de certamente nós não temos a mínima ideia que tesouros são e o quão valiosos são.
Isso tem tudo a ver com a gente. Porque eu fico imaginando, puxa, as pessoas maravilhosas, a essência maravilhosa e divina, né, a origem daquela pessoa que ainda não foi descoberta. Né? Se no mundo material é assim, se nessas peças históricas é assim, imagina nós. Eu fico imaginando Deus também, né, olhando assim, puxa, quantas pessoas ainda, né, eu posso trazer à luz, quantas pessoas ainda estão encobertas, né, escondidas ou se esconderam, mas que são capazes de mostrar o seu, o próprio Senhor mostrar a cada um de nós. Outra coisa que me chama atenção nesse mesmo documentário é uma frase do arqueólogo, eu achei sensacional, me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: o que será que tem lá embaixo que ainda precisa? E eu fico pensando também o Senhor, né? Deus olhando, procurando e pensando, puxa vida, o que será que ainda, quem será que ainda precisa? Qual pessoa precisa ser tocada? Qual pessoa precisa ser descoberta? Qual pessoa precisa vir à tona? Isso me deixou maravilhado. E quando aqueles arqueólogos eles foram cavando, tem determinado momento que eles encontram uma peça muito valiosa, porque essa peça ela é um falcão revestido. Eles começam ali com muita paciência a pincelar, porque qualquer movimento pode quebrar, tirar, perder o valor, aquela essência, caracterizar aquele original. Cada um de nós temos fragilidades, né? Eu entendo e acredito que é necessário paciência, nossa restauração, cada um precisa ser diferente, cada um vai precisar de uma pincelada diferente, cada um vai precisar de um tratamento para que o valor original se mantenha. E esse estudioso, esse arqueólogo, ele fala o seguinte, que quando ele percebe que a peça se move, ele fala assim, quando a peça se move, eu tenho que... Isso me ensinou muito, porque tudo do documentário, para mim, tem algo divino, algo maravilhoso. Porque no momento que o Senhor nos encontra, e Ele começa a pincelar, e Ele começa a trabalhar, mas se eu me movo, se eu saio daquele local que Ele está trabalhando, eu coloco em risco a obra que Ele está fazendo. Então não sou eu que tem que ser no meu tempo, não tem que ser na minha vontade, do meu jeito, tem que ser no tempo dele, tem que ser na hora dele. Isso me ensinou muito, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse documentário. Eu falei assim, como o Senhor ensina de diversas formas, como o Senhor mostra caminhos de diversas formas diferentes. Nós precisamos ser certos, nós estamos num ano de restauração, isso é possível, não existe impossível para Deus. Nós estamos num culto de fé e milagres e tudo é possível. E a própria palavra do Senhor fala que tudo é possível para aquele que crê. Né? Então, vamos abrir nossas Bíblias. Preciso testemunhar algo que aconteceu comigo umas 3 semanas atrás, salvo engano, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que foi umas 3 semanas atrás. Eu lembro que foi num sábado e eu lembro que era de manhã. O Senhor me incomodou bastante naquela manhã, falou muito comigo. Né? Eu comecei a ver uma mensagem, aquilo que ele foi me escrevi, guardei aqui, e hoje eu estou entendendo por que essa mensagem estava aqui, né? Que é sobre restauração. E eu gostaria muito, eu fico muito. A gente não entende na hora as coisas. Ele tem esse quebra-cabeça, né? Ele vai montando a última coisa. Feliz. Na segunda-feira, eu precisava tomar uma atitude. Eu falei com o Senhor,
No domingo eu já saí daqui encantado, falei assim, segunda-feira eu quero tomar com emoção, ouvido, quero tomar uma decisão racional, mas que me custe. Na hora do almoço, no trabalho, eu orei e fiz isso, sabe, muito bem. Me custa mesmo, mas eu vou tomar essa atitude. Eu vou fazer algo que me custe, para que o Senhor realmente perceba que eu fiz de forma racional, eu não fui movido na emoção e que eu não vou me arrepender depois. Eu fiz porque realmente eu quero fazer. Orei, entreguei isso ao Senhor, fiz o que eu deveria ter feito. E na segunda-feira à noite, eu recebi o convite do pastor Elite para vir trazer a mensagem. Eu falei, Senhor é maravilhoso, porque de repente esse convite não viria. O convite não viria. Aí eu fico muito feliz, porque aí os rapazes ali que sabem mexer no telão, né? Coloca pra gente ali, por favor, Provérbios 20:12. Aí eu entendo que realmente Provérbios 20:12 fala toda a palavra do Senhor é verdade, né? E tem Bíblia está escrita assim, os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Tudo que a gente está olhando, Deus está olhando. Tudo que a gente está ouvindo, Deus está ouvindo. Então, todas as atitudes que nós tomamos, por mais simples que pareça, a gente às vezes acha que não é capaz de mover os sentimentos de Deus, não é capaz de mover os céus, não é capaz de mudar uma realidade, porque a gente acha assim, mas isso que eu estou fazendo é tão simples, isso que eu estou fazendo é tão pequeno, que importância tem isso para Deus? Mas os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Então, se você está olhando para alguma coisa, se você está decidindo alguma coisa, se você está tomando uma atitude, o Senhor está vendo. Porque Ele vê junto com você, Ele vê junto comigo. Ele ouve junto com você, Ele ouve junto comigo. E Ele vai valorizar cada atitude que nós tomamos. Aí eu falei, puxa vida, Senhor, eu tomei uma atitude de manhã e à noite, convite maravilhoso pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus, isso me alegra muito. Me alegra muito. Poucas coisas me emocionam, a Viva sabe disso. Eu sou uma pessoa mais dura, mais fechada, eu confesso isso. Poucas coisas me incomodam, mas as coisas de Deus, elas me emocionam. Dá vontade de chorar. Eu assisto série, dá vontade de chorar. A gente assistindo o Caso de Davi, né? Um seriado, poxa, maravilhoso, a série maravilhosa. Essas coisas me fazem motivos. Essas me fazem motivos. Outras coisas eu preciso trabalhar, né? Em outros assuntos eu sou mais duro. Mas dá para melhorar, né? Tudo dá para melhorar. Mas vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar então, né, de restauração, não é isso? Restauração. E eu vou falar aqui o que é então que eu anotei, né? Vamos abrir Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, uma passagem muito conhecida. Isaías 40. Do versículo 29 ao 31. Está escrito assim: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muito conhecido. E essa mensagem traz algo comparativo, mas que é possível. Porque se está falando que nós vamos fazer algo tal como uma águia faz, é porque é possível fazer algo tal como ela faz. Se aqui está falando que nós somos capazes de alçar voos
altos, né? Fazer algo maravilhoso, com uma comparação de um animal daquela época, de um animal com uma virtude, com vigor, com força, que consegue fazer algo maravilhoso, então também nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Só que para alcançar esses voos longos, de uma forma boa, de uma forma correta, nós precisamos restaurar algumas coisas, e essas coisas é que nós vamos falar hoje, e uma delas é o seguinte, é o foco. Restaurar o nosso foco. Porque se eu vou, o Senhor me dá asas, eu alcanço locais altos, eu chego a lugares ainda que eu nunca fui, eu vivencio coisas que eu nunca vivi, mas o meu foco está alterado, pode ser que alguns acidentes aconteçam. Pode ser que eu não chegue no destino correto, pode ser que eu não alcance o meu pouso da forma correta, que eu não chegue no meu local seguro de uma forma correta. Então o meu foco ele tem que ser restaurado. Não adianta voar alto. Imagina, o Senhor dá a oportunidade de a gente alcançar lugares altos, mas eu não enxergo para onde que eu estou indo. Minha visão não está definida. Eu não sei o que eu quero. Eu não tenho certeza para onde que eu estou indo. Eu não tenho certeza do que eu vou fazer. Então, o que adianta eu voar? O que adianta eu ganhar asas? O que adianta eu chegar a lugar alto? A queda ela pode ser muito drástica, pode machucar, pode ferir, né? E nós temos focado muito mais nos dias de hoje no ter as coisas, imediato, para agora, porque eu vi que alguém tem, porque eu vi na minha rede social que alguém conquistou, que meu vizinho conquistou, que meu colega de trabalho conquistou, que a amiga, que a irmã, que o parente. Às vezes na própria casa, na própria família acontece isso. Nós vivemos uma vida de comparação e às vezes queremos mais ter para mostrar que nós temos e que nós conquistamos, e às vezes nós não damos conta de suportar aquilo que nós temos. Começa a custar muito caro, começa a doer, porque à força nós buscamos alguma coisa só para provar que nós temos e deixamos a verdadeira essência do ser, que é o mais importante. E certa vez eu estava conversando com o pastor Elídio, se nós fomos estudar a raiz da palavra bênção, a raiz da palavra bênção, ela fala de algo que nós somos e não que nós temos. Então, muitas vezes nós confundimos isso, a bênção. Eu quero uma bênção. Ó Senhor, me dá uma bênção. Sempre, ou a maioria das vezes, relacionando a algo que é palpável, que tem a ver com dinheiro, riqueza, prosperidade, e não uma transformação do ser. Mas a bênção verdadeira, ela começa no ser. A verdadeira bênção é quem eu sou. E se eu sou uma pessoa transformada, isso está muito definido em mim, eu estou muito feliz com quem eu sou, a descoberta da minha essência, da minha verdade, o motivo para o qual eu fui feito, para o qual eu fui construído por Deus, eu fico muito mais satisfeito com as demais coisas. O meu trabalho começa a ficar mais agradável para mim, as companhias ficam mais agradáveis para mim, o meu relacionamento fica mais agradável para mim, a família, o filho, a esposa, o marido, tudo começa a ficar mais agradável porque o meu ser ele foi trabalhado. A essência do ser foi trabalhada. E depois o ter é consequência. O carro pode ser mais velho, pode ser mais novo, não tem carro, mora de aluguel, não mora de aluguel, tem casa própria, não tem casa própria, mas tudo bem, o seu ser foi trabalhado. A sua essência foi trabalhada. Essa restauração, ela precisa ser trabalhada do ser. Então o nosso foco também tem que mudar. Só que o nosso foco muitas vezes está nisso, no ter. Eu quero agora, eu quero porque alguém tem, eu quero porque eu quero ficar parecido com alguém, eu quero porque está na moda. E algo também que nós temos que tomar cuidado, não que seja ruim, eu acho tecnologia, e tem os garotos aí, né, da tecnologia, meu filho, algo maravilhoso. A grande verdade é que é sensacional. Inteligência artificial, sites, né? Relacionamentos, de relacionamento que eu falo assim, de conversa, você fala com a pessoa que está do outro lado do mundo, parente, eu acho maravilhoso, só que quando é utilizado da forma incorreta que é o problema,
Certa vez eu estava conversando com a minha esposa o seguinte: qual que é o problema das tecnologias hoje que tem mudado o nosso foco? Olha só, quando nós éramos mais novos, aí acho que fica mais fácil o pastor Ilídio lembrar disso, a pastora, eu, a minha esposa, os demais aqui são mais novos, né? O pastor Neto vai lembrar também. Mas embora que o senhor mas o senhor é mais novo que eu, não se preocupa não que o senhor é mais novo que eu. Pastor Milton, vê se vocês concordam comigo. Nós tínhamos, as fases da vida, elas eram muito definidas. Isso é divino. Isso é divino, isso é bíblico, isso é de Deus. Porque Deus, ele sempre mantinha o povo dele em movimento para que você não perdesse o foco. Então você tinha que movimentar, você saía de um lugar, ia para outro. Se for pegar a história dos hebreus, de Israel, era um povo que ele começa como nômade. Abraão começa como nômade. Então ele mantinha o povo em movimento para você não perder o foco. Nós precisamos de movimento, nós precisamos respeitar as fases da vida. Eu deixo de ser menino, eu viro um rapaz, eu viro um homem, eu caso, eu saio da minha parentela e assim vai. Você vai movimentando para que você mantenha o foco. E o que acontecia com a gente quando a gente era criança? Você saía da escola, ia para outro, mudava de bairro, mudava de cidade, mudava de trabalho, de relacionamento, consequentemente tudo mudava. Agora me responde uma coisa: quem ficava pegando táxi e voltava lá no bairro onde morava para ficar sabendo o que estava acontecendo? Quem ficava pegando ônibus para visitar o passado? Quem ficava indo na escola que estudava antes? Quem ficava indo no trabalho que frequentava antes? Nós respeitávamos a fase da vida, nós simplesmente íamos, nós seguimos em frente. Aí é onde eu quero tocar no lado ruim do que está acontecendo hoje e muitas vezes tira o nosso foco. A tecnologia, ela tem a capacidade de misturar, fazer uma miscelânea, o meu passado, o meu presente, e corre o risco de eu estragar o meu futuro. Eu quero pesquisar alguma coisa ou alguém, como é que está? Rapidinho você sabe. Rapidinho você liga o seu hoje com o seu ontem. Aí você não tem o ontem porque já passou. Você faz uma bagunça no presente e pode colocar em risco o futuro. Então, essa ligação de misturar as fases, ela é muito perigosa. Nós temos que tomar cuidado para não perder o foco nisso. Seguir em frente. Manter o nosso foco ali muito bem definido. Então, nós precisamos dessa restauração. O que eu estou olhando? Por que eu estou olhando? Qual que é meu foco? O que o Senhor quer para a minha vida? Para onde que Ele quer que eu olhe? Por que Ele quer? O que Ele deseja? Como que eu posso ser útil? Como que eu posso ser melhor? Onde eu posso ser melhor? Com quem que eu posso me relacionar? Com quem que eu não devo me relacionar? O que eu não devo mais fazer? Onde eu não devo mais ir? E tem algo que eu acho gravíssimo quando nós perdemos o nosso foco, Xandão. E é o seguinte: o risco de nós chegarmos no nível da incompetência. Mas não fiquem chateados comigo que eu vou explicar. Não é incompetência. Mas por quê? Porque eu não tenho estudo, porque eu não tenho capacidade, porque eu não consigo fazer determinada coisa, não. O medo de chegar no nível da incompetência é o seguinte: por falta de foco, nós chegarmos em um local que não compete a nós, não compete a mim fazer, não compete mais a mim me relacionar com determinadas pessoas, não compete mais a mim me meter em problema que não é meu, não compete mais a mim em relacionamentos, não compete mais. E se eu perco o meu foco, eu posso correr o risco de chegar no nível da incompetência. Chegar num degrau, pisar num degrau que eu jamais deveria ter pisado. E às vezes nós estamos num degrau bom, bem estruturados, que deveríamos ficar satisfeitos com aquilo que foi dado para nós, que Deus deu para nós. Está muito bem estruturado, está muito bem definido. Aí se eu perco o foco e eu acho que aquele lugar não é mais meu,
eu acho que aquilo não é o bastante, eu corro o risco de chegar no nível da incompetência, de chegar num local que nunca competiu, não compete a mim estar, não compete a mim fazer, não compete mais a mim fazer determinadas coisas, escolher determinadas coisas. Isso é o mais grave quando a gente perde o nosso foco. E outra coisa que nós devemos restaurar, esse ano de restauração. Aí eu vou pedir para você, tem uma irmã, não, ela não está aqui não, ainda bem. Eu falei, vai conseguir. Abra bastante seus braços aí, não liga se você vai esbarrar na pessoa do seu lado não. Abra, abre bastante seus braços, sabe? Isso, abre o máximo que você conseguir. Se essa pessoa achar ruim, você fala, eu estou fazendo isso porque os pastores gostam de fazer com a gente, hoje eu vou fazer também. Hoje eu vou aproveitar e vou fazer também. Fala com a pessoa do seu lado o seguinte, ó, não esquenta a cabeça com as minhas asas, não, que a gente... Fala assim, ó, não esquenta a cabeça, fala comigo, com as minhas asas, porque nós estamos no mesmo ninho, amém? Pode fechar aí. Outra coisa que nós temos que restaurar, para se cumprir o que está escrito em Isaías 40, que nós acabamos de ler, as nossas asas. Nós precisamos restaurar as nossas asas, e essas asas, elas têm nomes. Elas têm nomes. Grava bastante o nome dessas duas asas, porque nós precisamos sim delas para alcançar voos altos, ok? A asa aí perto do seu coração, abre ela aí. Deixa eu ver o tamanho da asa. Vamos ver o tamanho dessa asa aí. A asa aí do lado do seu coração é a asa do amor. Amor. Agora abre a outra asa aí. A pastora Carol está aproveitando para bater no pastor Neto. E essa asa é a asa do temor a Deus. E para voar, nós precisamos do amor e do temor a Deus. E essa é a parte mais difícil, porque para você ter as duas asas do mesmo tamanho é complicado. Porque nós precisamos amar com a mesma frequência do temor a Deus. Porque senão fica uma asa curta de amor, asa longa de temor. Curta de temor. Pô, já mexeu com um pássaro aí, ainda que não tenha mexido, sabe muito bem, isso não é realidade para ninguém. Basta que você corte apenas as penas de uma asa, as penas do voo de uma asa do pássaro. Quem? E não voa. E por mais que alcance uma certa altura, vai voar em círculo. Agora, essa restauração ela é muito complicada. Muito difícil. Por quê? Nós conhecemos pessoas que amam demais. E amam mesmo. Amam os pais, muito. Amam os irmãos. Amam os primos. Amam os filhos. Amam os cachorros. Levariam todos para casa. Pessoas que levariam todos. Ia passar na rua de van, de ônibus, ia pegar todos os animais e levar para casa. Ama o pastor, ama a igreja, ama os irmãos, ama o culto, ama os pobres, ama os necessitados, ama. Mas não temem a Deus. E não temem mesmo. Porque vivem de tal forma que acreditam fielmente, acreditam de verdade que nenhuma consequência vai acontecer de acordo com seus atos. Mas amam, e amam de verdade, não é mentira, amam mesmo. Daria tudo por qualquer um, faria tudo por qualquer um. Se der mole, ele daria até a vida pelo outro. Daria a vida, qual pai não dá a vida pelo filho? Qual mãe não dá a vida pelo filho? A palavra de Deus fala, né, que mesmo... se uma mãe esquecesse o seu filho, né? Eu jamais me esquecerei de ti. Ou seja, está falando o seguinte,
Poxa, eu estou comparando com uma mãe. Uma coisa absurda, estava dando um exemplo absurdo. Poxa, se calhar de existir uma mãe, né, que abandona, Deus ele deixa claro que ele não vai abandonar. Então as mães dão a vida pelo filho, os pais dão a vida pelo filho. Amam mesmo, mas às vezes o temor. Porque agem de tal forma que o Senhor não está vendo. É como se o Senhor não existisse. Manias, vontades, desejos. E desejos permitidos e proibidos. Porque às vezes nós nos enganamos pensando que os desejos proibidos são um problema, mas os desejos permitidos, quando você faz de uma forma sem freio, sem limite, também é ruim. Por exemplo, comer. Comer é bom, quem não gosta de comer? Mas e a glutonaria? E comer demais? Aí você sacrifica a sua saúde, que é um templo, é morada do Espírito Santo. Sacrifica a sua vida, sacrifica aquilo que deveria ser santo. Comer bem, comer de forma decente, equilibrada. Ter prazeres. Eu posso ter prazer dentro do meu casamento. Mas é um prazer dentro dos limites, dentro da legalidade, dentro do que é bom, dentro do que é santo, dentro do que é permitido. E tem aquelas práticas ainda que realmente elas não são permitidas. É o pior. Então aí existe uma asa de um amor muito grande, mas aí tinha do outro lado de temor. Não tem como voar assim, é impossível voar assim. E já do outro lado, tem a asa do temor a Deus. E tem pessoas que temem mesmo, oram, jejuam, fazem de tudo, vão nos cultos, vão na igreja, acordam de madrugada, acreditam na palavra, respeitam os mandamentos, faz de tudo que poderia fazer, mas não ama. Dificuldade de falar com o próprio pai que ama. Dificuldade para falar com a mãe. Não é pessoa desconhecida, não, com a mãe, com o irmão. Não liga, não manda mensagem, não conversa, não faz questão. Essa é a verdade, não faz questão de ligar. Eu não quero ligar, eu não vou ligar. É uma afirmação, eu não vou ligar, eu não quero conversar, não quero ver. Não amam. Mas temem, e é um temor genuíno, é um temor verdadeiro. Não é um temor falso, não. Acredita que está fazendo certo realmente. Vai no culto porque quer ir. Jejua porque quer jejuar, não é obrigado. Acredita nos mandamentos, acredita nas leis, acredita nas ordenanças porque realmente acredita. Mas não consegue amar. Verdade para amar. Sim? Abra comigo em Mateus. Não, antes de Mateus, abra comigo em Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salmo 36:1. Olha lá. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante seus olhos. E aquilo que acabei de falar agora, quando nós transgredimos, quando nós não tememos, no nosso íntimo, é justamente aquilo, não há Deus. E olha que nós falamos todos os dias, nós acreditamos, e é verdade, nós acreditamos que há Deus. Claro que há Deus, nós sabemos que há Deus. Mas quando eu vivo transgredindo, é aquela afirmação. Não existe Deus perante os meus olhos. É cego, ele não está vendo nada que eu estou fazendo agora. Está vendo, ele não tem consciência que eu estou. É muito sério. Na verdade, isso é loucura. É o que nós acabamos de ler no provérbio anterior. É loucura nós acreditarmos que Deus não está vendo nada. É loucura. Tem um termo, eu vou ler no meu aqui, que foi até bom eu ter marcado,
me chamou a atenção que está em Salmo 36:1. Pode manter ele aí. E eu quero compartilhar o termo que está aqui, ó. No meu está escrito assim, ó. Não sei se tem mais alguém que está escrito assim. A prevaricação do ímpio diz, tá? Diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante seus olhos. É um prevaricar. Não vou fazer porque eu não quero fazer. Vou fazer depois. Vou fazer depois. E tem uma frase que eu lembro que nós falávamos muito no emprego passado que eu estava, e os rapazes lá falavam o seguinte, né? Quando nós tínhamos que tomar uma atitude mais severa, fazer alguma coisa no trabalho que tinha que ser pontual, tinha que ser na hora, e alguns às vezes não tomavam o devido cuidado para não se exceder. Aí a famosa frase, talvez alguns aqui já escutaram o seguinte: dá nada, se der, pouca coisa. Falavam isso. Dá nada não, pastor Neto. É pouca coisa. E às vezes nós vivemos dessa forma, não dá nada. Sabe por quê? Pequei hoje, eu morri. Aparentemente eu não morri. Saí para trabalhar, minha vida continuou do mesmo jeito, voltei para casa, estou com meu filho, esposa. Então, acaba que o nosso pensamento ele começa a ficar cauterizado e a gente pensa, dá nada. É pouca coisa. Depois eu resgato esse tempo, depois eu resgato esse mal que eu estou fazendo agora. Ainda tem tempo, amanhã. Como se existisse amanhã, né? Só que a grande verdade é que o amanhã, para nós, é uma mera expectativa. O amanhã só existe para uma pessoa, que está ontem, está hoje e está amanhã. Que é Deus. Para mim, para nós, é só expectativa. Nós só temos o hoje. Acordamos amanhã? Ok, ganhei o amanhã. Ganhei, aliás, aí virou hoje de novo. Virou hoje de novo. O amanhã é uma expectativa. Só que às vezes nós deixamos para amanhã, não, eu vou mudar. Vou mudar amanhã. Não existe amanhã. Uma mera expectativa. Mera expectativa. É só hoje, é só agora. Eu só consigo resolver o que eu tenho que resolver agora. Não consigo resolver ontem, porque já passou. Não tenho a capacidade, não tenho o poder de resolver nada amanhã. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer agora. E o interessante da restauração é isso. O que a restauração é? Muitas vezes nós criamos uma expectativa pensando que a restauração é algo que vai me tirar do agora para me lançar num amanhã muito melhor, um amanhã maravilhoso. Só que a restauração ela me tira de um hoje enterrado, soterrado no escuro, me traz à tona para me levar à minha origem, ao meu passado, à minha essência, à minha verdade. Isso é restauração. Eu preciso ser retirado dos escombros de hoje, que eu estou vivendo agora, soterrado de areia, no escuro, perdido, para que eu viva a minha verdadeira essência. E quantas pessoas existem hoje que estão nessa situação? Precisam ser resgatadas do agora. E muitas pessoas querem viver o agora, o hoje, como se não existisse, né? Como se não houvesse mais nada para fazer, mas nós precisamos ser resgatados do agora, resgatados desse presente que está nos sufocando, está nos tirando da verdadeira luz, para que a gente possa voltar à nossa verdadeira essência. E Jeremias 2,19. Jeremias 2,19. Já estou terminando, tá, pastor? Jeremias 2,19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. A insistência em permanecer no mal, acreditando que não há consequências dos nossos atos, quando não há temor, né? A asa do temor está encolhida, conforme eu falei, né? Curta, pequena, pode causar isso. A malícia ela pode causar um grande dano para nós. Às vezes não é agora, não é hoje. E o problema da colheita, o que me chama a atenção da colheita é o seguinte: em alguns casos, quando nós colhemos, nós nem lembramos mais o que semeamos e quando semeamos. Aí lamentamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Isso é injusto, eu não mereço isso. Por que isso está acontecendo? Só que às vezes é algo que já foi semeado há muito tempo.
Então nós temos que manter o foco e o temor e o amor a Deus para que essa semeadura, para que essa colheita não aconteça. Porque às vezes nós vamos esquecer. Só que vai doer. E dói para que traga maturidade, para que a gente melhore, para que nós venhamos crescer. Não é maldade. Ali fala que é a minha maldade, não fala que é a maldade de Deus. Ó, a maldade de Deus te castigará. Não, está falando, é a tua. A tua. Nós precisamos ter essa certeza. Poxa, mas que Deus mau, que Deus que castiga. Não, a palavra está falando, é a tua maldade que te levou até esse lugar. É a tua escolha que te colocou nesse lugar. É igual quando a gente fala com o filho, né? Hoje não acontece mais isso, que tem a segurança muito melhor, né? Tira o dedo da tomada. Não dá nem para usar esse exemplo, mas quando a gente usa esse exemplo, a gente entrega na cidade, né? O pessoal já sabe que a gente é velho. Tira o dedo. Mas a gente às vezes insiste, fala com o filho, não faz isso, não vai para aquele lugar, não toma essa atitude, cuidado com esse relacionamento. Ó, esse relacionamento não é para você. Aí quando vê, a pessoa chega perto de você, chorando, né? Doendo. Aí a filha chega para o pai e lamenta que o namorado era isso, que descobriu que era aquilo, né? Que o amigo era isso, que a companhia era ruim. Mas aí não dá para falar, concorda comigo? Ué, pai, a tua maldade, a tua malícia, o teu castigo está me fazendo mal. Não, é o que a palavra falou, é a tua malícia, a tua maldade. Porque eu falei para você não fazer, você fez. A tua maldade, a tua insistência, que você quis que te levou até esse lugar. Então nós precisamos restaurar, pedir a Deus, clamar, né, que o Senhor realmente restaure o meu foco e as minhas asas de temor e de amor a Deus, porque senão eu não vou conseguir viver aquilo que Isaías fala que eu poderia viver. E nós poderíamos estar vivendo de uma forma muito melhor, uma forma extraordinária. Só que a gente às vezes imagina essência de águia, cara de águia, jeito de águia, mas que salta como galo. Vive saltando, vive rasteiro, vive ciscando. E esse ciscar é como se fosse um mendigar mesmo, um mendigal que está ali revirando, que está debaixo da terra, sendo que nós poderíamos estar num lugar bem mais alto, vivendo as coisas que Deus quer, que Ele planejou, que Ele quis. As orações que eu tenho feito ultimamente para Deus é o seguinte: Senhor, eu quero ser a pessoa quando o Senhor pensou em mim pela primeira vez. Porque em algum momento, quando Deus ele fala, haja luz, Ele falou por algum motivo. E quando Deus pensou em nós pela primeira vez, Ele tinha um plano sensacional. Sensacional. Só que aí nós queremos viver a nossa vida, do nosso jeito, com as nossas escolhas. Então eu tenho orado muito isso: Senhor, eu quero ser a pessoa que o Senhor pensou pela primeira vez. Quando o Senhor pensou, quando o Senhor imaginou em mim, e o Senhor disse, haja luz, e vai, eu quero ser essa pessoa. Quero ser essa pessoa, quero viver essa vida, seja ela qual for. Aí um dia eu falei com o pastor Elide, que eu achei maravilhoso, em uma oração de algum culto que ele fez, que eu não vou lembrar qual, que ele falou que nós devemos viver a vida que nós nascemos para viver. Nós nascemos para alguma vida, e que às vezes nós não temos nem ideia. Às vezes nós estamos longe. E um dos medos que eu tenho, sabe o que é? É uma bobeira minha, uma coisa que passa na minha cabeça, mas ela passa na minha cabeça. É o seguinte: eu acredito que Deus ele tem uma imagem original de cada um de nós. Original. E o meu medo é quando eu morrer e chegar perto dele com a imagem. Já viu quando uma pessoa é presa? Alguém já viu foto de preso? Se você for pegar a foto da pessoa original e pegar a foto do preso, fala, meu Deus, o que essa pessoa fez com a vida dela? Estão entendendo? O que essa pessoa fez com a vida dela? O meu medo é o seguinte: chegar perto de Deus, Ele olhar para mim e falar, Ramsés, esse aqui é você. Isso aqui foi o que eu sonhei. Esse aqui é o meu filho. E olha você, olha o que você fez da sua vida. É o maior medo que eu tenho. E ele contar o que ele tinha para mim. Poxa, Ramsés, era para você ter vivido 90 anos, você viveu 70.
Era para você ter conhecido outras pessoas que você não conheceu. Era para você ter vivido uma vida de um jeito, você viveu de outro. Era para você estar numa cidade, você foi para outra. Imagina que coisa terrível. Deus, ele mostrar a nossa essência, a nossa realidade. Isso aconteceu com Adão. O que Adão fez quando ele descobre que ele perde aquela essência original e divina de Deus? Ele vai e se esconde. Aí a gente vive numa vida se escondendo de Deus, da luz divina, né? E começa a viver uma vida cada vez mais longe, miserável. Aí até o nosso tempo de vida é limitado. Agora o homem viverá até 120 anos. Por causa do pecado. Começa tudo a ficar limitado. Porque o homem não pode ser eterno por causa da sua maldade. Porque senão a maldade ela seria eterna. Aí tem que tirar a eternidade do homem, porque senão a maldade também que habita dentro do homem é eterna. Então, imagina aí, Deus fala, poxa, Moisés, eu sonhei com uma vida maravilhosa para você. Olha o que você fez, olha quem que você se tornou. Olha o que você fez com a sua vida. É o maior medo que eu tenho. É quando eu for confrontado. Quando eu for confrontado, eu tenho esse medo. Mas nós estamos no ano da restauração, no culto de fé e milagre. Então tudo é possível? É. Nós podemos ter o nosso foco restaurado, nós podemos ter nossas áreas restauradas e viver ali, ó. Aí para terminar, fixa ali então, por favor, né? Isaías 40, do 29 ao 31, pelo menos os primeiros versículos, dá para a gente poder viver aquela vida ali, ó. Poder viver essa vida maravilhosa do Senhor, né? E a última anotação que eu fiz aqui no dia que o Senhor me ilustrou essa palavra no meu coração é a seguinte: cortar uma das asas impede o voo reto e seguro, causando um desequilíbrio grave e você voa em círculo. Se nós estamos vivendo uma vida desequilibrada, nós precisamos restaurar essas asas para que tenha equilíbrio, para que a gente consiga chegar no nosso destino que está reservado para nós, amém? Agora, se for possível, pastor Elídio, pode terminar com um louvor? Pode, amém? Pode